Relacionamentos conturbados e o recurso da terapia de casal. Funciona mesmo? Bom dia, Bom Cíntia, dia. Efraim e todos os ouvintes da Rádio Jornal Meio Norte. Funciona sim. Nós temos aí índices de casais que estão vivendo bem, estão administrando melhor seus conflitos. Não é a ausência de conflito, Cíntia. Existe o conflito, é como saber administrar as divergências, os conflitos, porque eu costumo dizer, eu faço um desenho para eles. Esses casais, quando chegam, eles chegam tão distanciados um do outro, o homem, a mulher, os parceiros, ou os relacionamentos também, que nós estamos fazendo muito, relacionamentos, terapia em casais homoafetivos. E muita gente pergunta qual é a diferença. Eu digo nenhuma. Sempre tem um mais passional, tem o outro mais autoritário, tem o mais ciumento, tem aquele que é mais apaziguador. Então a diferença realmente não existe. Nesse sentido de viver juntos, né? Quais são as maiores demandas de uma terapia de casal? Distanciamento do casal. Então as pessoas estão vivendo muito agrupadas e pela ausência de diálogo não tem realmente nenhum tipo de aproximação com o outro. Então fazem atividades rotineiras em comum, mas não tem aquela vida a dois. Aquela vida a dois ela vai ficando para trás. Né? Outros papéis irão tomando esse lugar. Mas esses casais, quando procuram, eles se amam, só que eles estão tão machucados um com o outro ou consigo mesmo que projetam no outro essa frustração. E aí entra o papel da terapia de casal. Então, é detectar qual o conflito, como é que eles estão dispostos a administrar esse conflito, e aí a gente vai desenvolvendo algumas etapas durante o processo terapêutico e o resultado é muito bom mesmo. E qual o momento de fazer uma terapia? É quando está no começo da. Porque assim, até o casal chegar à terapia, se tenta muita coisa, né? Se tenta um acordo, tem um conflito. Como é que funciona esse momento, essa escolha do momento para terapia? Eu vou te responder com outro exemplo. Qual é o momento que os pais levam os filhos à terapia? Quando estão perdendo esses filhos. Quando estão perdendo na relação o total contato e controle no diálogo e na aproximação com esse filho. Da mesma forma é o casal. O casal, quando perde o diálogo, quando perde a capacidade de se compreender, é muita discussão, é muita troca de acusações, troca de frustrações. Então, esse casal aí já busca, já tentando remediar e achando que não tem mais remédio. Eles chegam muito desanimados. Com 2, 3, 4 sessões e algumas técnicas que a gente vai aplicando e eles vão ali se adaptando, eles começam a perceber que aquela relação tem futuro sim. Porque eles trabalham. Valquíria, o que é o casamento? O casamento é um terceiro ser, Cíntia. Você imagina, Efraim, você conhece uma pessoa, você tem uma cultura, a pessoa tem outra. Você tem hábitos, a pessoa tem outro. Então, se você dentro de um casamento não cultiva esse terceiro ser, cada um cedendo, cada um compreendendo e cada um fazendo um pouco, né? Para agradar, como é que seria esse terceiro ser? Ele adoeceria. Então, o casamento, quando a pessoa busca, o casamento está adoecido. E a gente tira ele do estado comatoso, vai cuidando devagarzinho e depois dá alta. Isso é o processo terapêutico. O que hoje está separando as pessoas? São vários motivos. Primeiro, a solidão a dois impera, né? As pessoas casam e é bom que a pessoa se pergunte por que eu quero casar. Porque muita gente quer casar e continua com a vida de solteiro. Então vai gerando uma solidão em ambos, né? E isso gera um distanciamento. Não dá, né? É um novo momento, é uma nova. Outra variável na atualidade, infidelidade conjugal via internet. Né? Muitas mulheres ficam profundamente magoadas e homens porque são traídos, né, virtualmente. E os homens, eles dizem assim, mas foi pela internet. Então, mesmo tendo um caso, tendo nudes, tendo todo um relacionamento na internet, eles acham que aquilo não é traição porque é na internet. E configura, sim, uma deslealdade, óbvio, não é? Outra é traição financeira, de um ou de ambas as partes. Eles simplesmente ostentam um orçamento que eles têm um compromisso e no final das contas esse orçamento é extrapolado porque houve uma traição financeira. Divergências, né?
entre o casal. Um gosta de futebol, outro detesta, um gosta de sair, outro é mais Gente, caseiro. Esse é motivo para separação. Muito, porque Hoje isso vai corroendo. Casado, né? A questão que a gente deveria colocar, assim, um dia, e até fazer um tema sobre, era por que as pessoas casam. Pois é, porque... É interessante a gente fazer esse questionamento. É muito pouco um casamento acabar porque um dos dois gosta de futebol. A questão do futebol, principalmente aqui no Piauí, pelo menos o que eu escuto na terapia, é que depois do futebol, eles dão continuidade ao programa. Então não é o futebol. E os amigos do futebol. Né? Não é nem infidelidade. O futebol é só o pano de fundo. Eles ficam com os amigos mesmo. Mas o que? E aí não pode ficar. Não, é que elas se sentem abandonadas. Então elas vão trocadas. Ficar com as amigas também. Né? Mas nem todos os esposos, principalmente na nossa região, autorizam essa liberdade para a mulher. Aí, então fica meio que. Não fica. Aí o futebol não é igualdade. O futebol é só o fio da meada. O futebol para eles é um escape, a mulher não pode ter esse mesmo escape, e aí gera. A maioria sim, Cíntia. Na nossa região, infelizmente, ainda a mulher empoderada ela não é vista com bons olhos. Ela não é vista como uma mulher para casar, como uma mulher para estar casado, quem já casou com uma. Então, se o homem não for uma pessoa extremamente amadurecida, então, vai pro convento. Se o homem ele não tiver uma visão extremamente amadurecida e independente, esse casamento ele não se sustenta. Infelizmente, culturalmente, a gente precisa modificar isso. Quer dizer, a mulher é bem vista para quê? Para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, para cuidar do marido. E quem é que cuida dela? Se ela mesma não se cuidar, ela vai deprimir. Enfim, são sérios questionamentos que estão por trás. Agora, diante da pergunta que você fez, qual o sentido da terapia de casal? Se o casal não tem a quem recorrer, o terapeuta é um excelente mediador nesses conflitos, então é importante que esse casal se dirija a um profissional. É fácil? Não. Expor a vida íntima não é fácil, mas a maioria já expõe, ou com farpas nas redes sociais, ou nas mesas quando estão frustrados das festas. Então, nada melhor do que expor dentro de um consultório fechado, com toda a ética e descrição possível. É porque tem lavagem de roupa com certeza, muita lavagem de roupa. Depois que começa da segunda à terceira dose, pronto, é uma troca de acusações e de frustrações terrível, né? E aí a noite, que era para ser a noite legal, acaba sendo... Exatamente, é isso aí. A construção de casa, reforma de casa, causa separação? Muita, não digo separação, mas desentendimentos muitos, porque gera um estresse enorme. Porque geralmente se começa com um orçamento, termina com outro, e também os casais pensam diferentes. Ou o homem ou a mulher... Não é nem a reforma, é o dinheiro, né? É o gasto. Que é outro motivo de separação muito grande. Muito grande. Muito. Né? Ou excesso, né, de gastos dentro da relação, ou a acomodação de um dos parceiros. Quando um dos parceiros não cresce nesse ganho material, nesse ganho financeiro, o outro desanima com ele. Entendi. Então, a gente, infelizmente, vive hoje essa competitividade. Valquíria, então, assim, o homem, ele continua com a mentalidade de ser o dono da mulher, porém, ele não quer mais ser o provedor sozinho, é isso? Com certeza. Ele evoluiu só no aspecto financeiro. Exatamente. Ele não evoluiu no restante. Você resumiu tudo. Então, a mulher, que ela é a provedora hoje, essa mulher, ela continua sendo a dona de casa, a mãe, a que cuida dele, a que leva o cafezinho para ele, e ele faz o quê? As relações não mudaram. E quando essa mulher quer viajar, sem ponderar, sentar, fazer algo sozinha, ela não pode, porque culturalmente isso não é politicamente correto. Casada, não é então, gente, exatamente isso. Esse é o cerne da questão hoje. E quando a gente leva isso para a terapia e entende que o sujeito, o homem, que o sujeito, parceiro ou parceiro, dentro de casais hetero ou homoafetivos, tem os mesmos direitos de ir e vir, que tem direitos e deveres na relação que eles estão construindo, eles passam a desconstruir crenças machistas, entendeu? Esse aspecto todo de posse, e aí sim essas pessoas desabrocham e a terapia tende a florescer. Mas isso se ambos estiverem abertos para essa mudança. Porque terapeuta não é mágico e não vai mudar ninguém. Terapeuta é um condutor de um comportamento que a gente ressignifica. Esse é o nosso papel. Tem mais violência hoje nos casamentos? Tem violência de ambas as partes, né? E nós temos que perceber que tipos de violência. Porque a mulher, ela agride mesmo, e quando ela é agredida, ela se vitimiza. A mulher agride verbalmente, a mulher agride
de várias formas. E o homem, quando é um agressor em potencial, quando ele não se controla, ou ele tem algum gatilho aí que provoque, não é? Ele se torna esses índices alarmantes que nós conhecemos e que realmente é muito preocupante. Essa que é fácil comprovar se há, depois de uma agressão física, antes da agressão física, há uma agressão verbal que provoca, é difícil. Toda agressão física, ela antecede muito, as agressões verbais antecedem, toda. Ninguém chega batendo sem agredir antes, verbalmente, sem xingar, sem magoar, sem machucar. Então, a agressão física é quando o agressor, ele já não tem mais nenhuma capacidade de ser ouvido, aí ele parte para cima, de forma covarde e violenta. Porque se você não me escuta e eu quero chamar a sua atenção, o que é que eu vou fazer? Eu vou lhe agredir. Entendi. Realmente não é uma situação fácil, mas ajuda, né? A terapia, ela pode ser bastante útil. Ajuda, e os índices de casais que estão juntos são bem maiores do que os que nunca procuraram esse tipo de terapia. Agora, é algo importante a gente dizer que esses casais estejam abertos, porque nós, terapeutas, não somos nem do gênero masculino nem do gênero feminino. Nós somos profissionais de comportamento humano. Então é bom. E eu não sei se eu já falei bem aqui. beligerante, né? Quando o casal já chega lá, eles estão bem naquele nível, né? De xingar mesmo. Uma das técnicas. Na sua frente. Na frente, ela não vai. Eu não suporto essa mulher, não aguento mais. Eu só tô com ele porque se eu for separar, eu não tenho como é que eu vou viver com o status que eu vivo, com as condições que eu vivo. Mas eu noto que por trás daquela agressão existe muita frustração, muita coisa que não foi dita, falta de diálogo. Então eu vou anotando alguns pontos desses casais, do que é que eles estão acusando um ao outro, e depois eu coloco um de frente para o outro e peço para eles colocarem, olhando no olho do outro, aquela mesma situação que eles colocaram para mim. Então, quando um diz, eu não te suporto mais, na terceira frase ele já está chorando, porque ele não quer dizer isso. Porque aquela frustração não é com o parceiro, é com a situação toda criada, é com o ser casamento. Que é esse ser que precisa ser cuidado, porque são duas pessoas com contextos diferentes morando juntas. Então, depois da paixão, depois do mel, da atração, vem a obrigação mesmo, e a obrigação maior de um casal é cuidar um do outro. Já que eles estão formando um casal, que é o que menos está acontecendo. E qual é a base de um relacionamento? Todo mundo diz, a base é o amor. Não, gente, a base é o respeito. Com respeito se constrói amor. Agora, amar sem respeitar não tem como sustentar relação alguma. Então, a base é o respeito mútuo. Essa é a base de qualquer relação. Outra coisa, filho segura o casamento? Filho não segura casamento, tanto é que os índices de separação são imensos. Os filhos sofrem muito com a falta de esclarecimento do que acontece com os pais. E é importante a gente dizer aqui que não existe ex-pai e nem ex-mãe. Existe ex-marido e ex-mulher. Que os pais e mães não troquem papéis, porque os filhos não têm nada a ver com a dissolução dessas uniões. Muitos se culpam, crescem se culpando. Filhos, se libertem, vocês não são os responsáveis. Muito bem, obrigada, Valquíria. Eu que agradeço, uma excelente semana a todos.